Começando. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Estamos de volta com o programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Essa semana eu quero fazer uma reflexão sobre o nosso estado de vida, o nosso comportamento humano com relação à realidade a qual nós vivemos. E a proposta, claro, a proposta é que nós possamos viver uma vida mais saudável, não gastar dinheiro com medicamento e automaticamente, o dinheiro que talvez seria utilizado de uma forma que não seria proveitosa, nós utilizarmos esse dinheiro com o nosso lazer. Nós estamos no Setembro Amarelo. É o setembro que há uma campanha brasileira com relação à prevenção ao suicídio. E eu quero hoje falar sobre esperança com você. Nós temos a palavra de Deus que ela nos traz esperança. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E quando nós nos deparamos e nós fazemos essa reflexão, nós encontramos solução para as crises ou as pressões que nós temos vivenciados a cada dia. Eu quero dizer para você no dia de hoje, não desista. Desistir para nós não é uma opção. Como é que você está no dia de hoje? Como é que estão os seus pensamentos? Eu não sei, talvez você que está nos assistindo de casa, você está passando por um momento de pressão muito grande, uma crise emocional e levando a você a entrar naqueles quartos escuros da mente, se isolar, não quer conversar, não quer dialogar. E quando, claro, alguém toca naquilo que talvez está gerando dor em você, você foge. Mas eu quero dizer para você, a solução. Existe uma frase que diz que a esperança é a última que morre. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração no dia de hoje. Deixa hoje ele produzir na sua mente, nos seus pensamentos, esperança para um dia melhor. Faça com que o Espírito Santo ele possa entrar na sua vida, mudar a sua história. Porque é isso que ele quer fazer com você. Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Eu preciso que você hoje faça essa autoavaliação de você mesmo. Que você hoje possa identificar o porquê que você se encontra, talvez, nesse estado depressivo, vivendo essa ansiedade. Eu sei que os momentos que nós vivemos não são fáceis. A vida não é fácil. As lutas são grandes. Eu sei que muitas vezes nós deparamos com situações que, para nós, humanamente, é impossível. E comigo não é diferente. Eu já passei por situações que realmente, aos olhos humanos, não havia solução. Mas quando eu dobrei o meu joelho, quando eu fui buscar do Senhor, em minhas orações, como algo assim sobrenatural, vir a resposta daquilo que eu precisava. A chave para que eu pudesse abrir aquela porta.
Então hoje eu quero te motivar, eu quero te dar uma ferramenta para que você possa sair desse quarto escuro, sair desse momento de conflito. Eu quero dizer para você, há esperança. Queridos, enquanto houver vida, há esperança. Não deixe com que a depressão ela te leve para o fundo do poço, para uma situação que você talvez não consiga voltar a viver novamente, a respirar novamente, a se alegrar novamente. Entenda, as circunstâncias geralmente não mudam. Quem tem que mudar somos nós. Nós criamos muitas expectativas na sociedade, nas pessoas, mas entenda, a mudança tem que partir de nós. Somos nós que precisamos levantar a nossa cabeça e dar a volta por cima. Somos nós que precisamos acreditar nas promessas que estão liberadas sobre as nossas vidas. Eu quero te motivar no dia de hoje a encontrar em Deus a solução para aquilo que você está passando, para aquilo que você acha que já não tem mais jeito, já não tem mais volta, já não tem mais recurso. Tem sim. Eu quero dizer, tem. Acredite. E eu quero hoje ler com você um texto que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19. Então me acompanhe. Pegue aí a sua Bíblia de estudo, pegue seu marca-texto, pegue seu material, para que você possa depois anotar e fazer as suas reflexões. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração no dia de hoje. Então, fique muito atento ao que Deus tem para falar. 1 Reis, capítulo 19, conta a história de um homem chamado Elias, um profeta, que Deus levanta esse homem para que ele pudesse estar levando uma palavra para um rei, para uma nação. E aquela palavra realmente era uma palavra de conserto, era uma palavra que não era favorável, aos ouvidos daquele rei, porque na verdade era um rei que tinha uma conduta totalmente contrária ao que Deus ensinava. E como todas aquelas pessoas que vivem dentro dos seus próprios pensamentos, eles não querem muitas vezes ser direcionados, as pessoas não querem ser orientadas. E aquele rei, ele faz uma investida sobre Elias, e Elias ele sofre uma pressão muito grande, ele foge e ele entra numa caverna. Queridos, quantas pessoas estão numa caverna? Quantas pessoas nesse momento estão vivendo em depressão? Você olha para ela, você não consegue muitas vezes identificar, porque às vezes ela está sorrindo, brincando, ela está trabalhando, mas a sua mente, as suas emoções estão machucadas, feridas. E eu quero falar para você, você que está passando uma situação como essa, você que está vivendo uma situação que você não encontra a solução, você está em depressão, você tem até pensado em morte. Quantas pessoas? E nós temos visto nesses dias adolescentes, jovens, adultos, que devido à pressão que sofre, devido à falta de aceitação, porque muitas vezes é isso, as pessoas querem serem aceitas, mas não entendem que nós vivemos numa sociedade que já está pronta. E como eu falei, muitas vezes nós queremos que o outro mude, mas quem tem que mudar sou eu. E estão vivendo nessa caverna, estão cada dia, ela sente que está piorando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, há solução. Porque a história desse homem, Elias,
ela nos traz, ela nos pontua algumas atitudes que nos levam a romper com esse pensamento, esse desejo de morte, esse desejo de não querer falar com ninguém, de ficar no seu canto calado. Elias, ele nos ensina através da sua vida que há como nós rompermos com esse sentimento. E nós vamos estar vendo aqui alguns passos que Elias teve. E aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, acompanhe comigo. Diz que ele entrou no deserto caminhado de um dia, chegou a um pé de digiaste, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. Olha o estado que estava Elias. Um homem que enfrentou os profetas de Baal, um homem que fez grandes proezas, através de uma palavra que foi liberada sobre ele, ele pede a morte. E nós somos assim. Às vezes a nossa vida está muito bem, está andando, estamos trabalhando, cuidando dos nossos afazeres, e de repente uma palavra é uma gota que faz transbordar um copo. Nós recebemos, como eu falei, pressão todos os dias da família, do trabalho, na escola, da sociedade, uma cobrança muito grande. E isso faz com que a cada dia nós vamos somando nas nossas emoções, e essa somatória muitas vezes faz com que chegamos a um momento que não suportamos mais. Um momento que talvez é uma gota d'água, é uma palavra, é uma frase que foi liberada e você fala, não tem mais jeito, eu não quero mais viver. Foi assim com Elias. Foi isso que ele passou. Passou por pressões. Ele não via mais solução. A solução para ele seria a morte. Mas tem uma frase, queridos, que diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança, há solução. Principalmente quando nós estamos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Você sabia que, geralmente, pessoas que têm o hábito de oração, dificilmente ela entra em depressão. Por quê? Porque ela desabafa, ela fala com Deus. Então é um hábito que você pode também começar a praticar, a falar com Deus, a abrir o seu coração pelo Senhor. Mas não desista, não desista. Desistir não é uma opção, queridos, porque Deus está contigo. O Senhor, Ele está ao seu lado. Deus, Ele te trouxe à humanidade com um propósito. E muitas vezes o que acontece é que nós acreditamos que esse propósito está em nós mesmos. E aí nós trabalhamos, conquistamos, adquirimos bens, adquirimos fortunas, casamos, temos filhos e achamos que o propósito é em nós mesmos. Mas Deus, Ele tem um propósito muito maior que nós precisamos buscar. E o interessante é que esse propósito, o propósito de Deus nunca é conosco mesmo, não é com nós mesmos, mas o propósito de Deus é sempre com o nosso semelhante. Porque fazer o bem faz bem. Eu lembro que alguns anos atrás, uma pessoa chegou lá na instituição Sol para a Terra, passando por um momento muito terrível de depressão, e ela pediu para ser voluntária. Essa pessoa, queridos, ela começou a se envolver no trabalho social, ela começou a interagir com as crianças, e hoje essa pessoa está curada. Porque ela começou a se doar, ela começou a observar que a dor dela, comparada à dor de muitas crianças e aquelas famílias, era muito pequena.
E ela conseguiu, através do Espírito Santo de Deus, através do trabalho social, a vencer aquele sintoma da depressão. Eu quero dizer para você, a sua história não terminou. Eu creio que o Senhor, no dia de hoje, Ele está tirando esse ponto final que você colocou. E o Senhor, nesse momento, Ele está colocando uma vírgula, porque Ele quer dar continuidade à sua história. Ainda existe ainda uma história muito linda para que você possa realizar, para que você possa ser feliz, porque esse é o projeto de Deus, que nós venhamos ser felizes, que você possa ter uma vida abundante. E quando eu falo de abundância, não é, às vezes a pessoa, ele associa abundante à riqueza. Não, queridos. Ser vida abundante é uma ausência de necessidade. É você depender de Deus, é você acreditar que é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. É você confiar, é você entregar, né, toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor. E saber que Ele é Deus, que Ele está escrevendo a sua história. Mas o que nós podemos aprender com Elias? Queridos, a primeira coisa que eu aprendo com Elias é que ele era homem como eu e você. Um ser humano comum. Um ser humano que, mesmo que usado por Deus, mesmo que ouviu a Deus, um homem que esteve bem próximo do Senhor, mas ele era ser humano. E, queridos, nós como seres humanos, nós também temos os nossos momentos de fragilidade. Nós não somos super-heróis. Então, entenda que nós temos essas fraquezas, nós erramos, falhamos, mas o que nós não podemos é deixar com que essas falhas nos paralisem. Nós precisamos pedir perdão, porque esse é o processo. Nós precisamos nos perdoar e falar: Senhor, me ajuda a não errar mais, ou não errar pelo menos no que eu errei. Me ajuda a dar a volta por cima. Me ajuda, Senhor Deus, a fazer a diferença. Me ajuda, Senhor, a aprender com os meus erros. Porque, queridos, quando nós temos entendimento que os erros na vida do ser humano nada mais é do que lições que te fazem crescer, você vai adquirir algo chamado maturidade. E a maturidade, ela não tem nada a ver com a idade, mas com as experiências positivas e negativas que você vai adquirindo ao longo dos anos, e você vai tendo essa compreensão e aplicando na sua vida e errando menos. Porque esse é o processo que Deus faz na nossa vida. Não é que nós nunca mais vamos errar, não. Nós erramos, falhamos. Mas o pecado, o erro, não é um hábito, é um escorregão. Por quê? Porque nós amadurecemos. Porque nós entendemos que somos falhos, sim. Que podemos errar? Com certeza. Mas nós entendemos que a cada dia o Senhor, Ele manifesta a sua glória sobre a nossa vida. E Ele sempre nos direciona. Então aquieta-te o teu coração no dia de hoje, confia no Senhor. Saiba que Ele é Deus sobre a sua vida. Entenda, você não é super-herói. Você não é invencível. Você é ser humano que tem emoções, que se machuca, que chora, que sente dor. Entenda isso. Mas o Senhor é aquele que colhe as suas lágrimas. O Senhor é aquele que está ao seu lado no momento, ou seja, em todos os momentos. No momento que você está me assistindo agora, Jesus está aí com você. Eu aprendo também com Elias, queridos, que enquanto nós confiarmos em Deus, tu vê que Elias, mesmo nessa situação de depressão, pedindo a morte, ele fala com Deus. Ele tem um relacionamento com Deus.
Queridos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque quando nós confiamos no Senhor, isso nos gera esperança. A própria palavra fala que maldito é o homem que confia nos seus próprios braços. O Senhor, Ele nos leva a entender que nós precisamos confiar em Deus. Tem pessoas hoje que confiam na sua capacitação, no seu estudo, na sua formação, mas chega um determinado momento que isso tudo falha. Talvez possa você deparar com situações que para você não há solução. Mas Cristo Jesus, Ele nos dá a solução. E o que Elias faz? Qual foi a forma que Elias encontrou de sair daquele sentimento de depressão, aquele estado de depressão? Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, diz que Elias se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Queridos, uma coisa que eu aprendi, eu pratico, né? Porque há momentos que realmente você está chateado, aborrecido, triste, ou acontece algo que realmente você não encontra a solução. E aquilo te aborrece muito, te entristece muito. E eu tenho o hábito, sabe fazer o quê? Dormir. Dormir. Sim, descansar a minha mente, descansar o meu corpo. Porque a palavra de Deus fala que o choro ela pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, queridos, o primeiro processo é você descansar o seu corpo. Talvez você está vivendo uma vida no automático, você está muito ativista. Talvez é necessário você puxar o freio de mão do seu carro. Dar uma parada. Opa, peraí, hoje eu não aguento. Hoje eu vou ficar em casa, eu vou descansar. Hoje eu tirar um final de semana com a minha família, eu vou fazer uma viagem, ir para um sítio, ir para uma praia, não sei. Mas você precisa descansar. A primeira coisa que Elias fez foi isso, foi descansar, queridos. Às vezes nós estamos nessa correria, sofrendo muita pressão, é pressão de um lado, pressão do outro, pessoas falando, pessoas nos questionando, pessoas nos cobrando. E você precisa sair desse meio por um tempo. Descansa no Senhor. Esses dias eu conversando com um amigo, e ele vem há alguns anos, né, sofrendo uma pressão muito grande no trabalho e tantas outras coisas acontecendo em sua vida. E ele começou o processo depressivo. E quando ele viu isso acontecer, ele puxou o freio de mão e falou: parei, pastor. Eu tive que tomar uma outra direção. Eu precisei fazer outra coisa, porque senão eu não sei aonde eu ia parar com essa dor que eu estava sentindo, com tudo isso que estava acontecendo na minha vida. Então, queridos, a primeira coisa, descanse. E descanse no Senhor. Aprenda a confiar nele. A segunda atitude de Elias, ainda aqui em 1 Reis capítulo 19, versículo 5, a parte B, diz assim: de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Alimentação. Às vezes a gente fala assim: mas que isso, pastor? Alimentação com depressão? Sim. Nós precisamos estar bem alimentados. Nós precisamos estar alimentados fisicamente e espiritualmente, claro. Mas também fisicamente. Né? Você precisa se alimentar bem. Porque às vezes nessa correria você nem tem tempo de almoçar, você não tira a hora de almoço. Você está nessa loucura. E você precisa se alimentar bem. E se alimentar bem não é comer muito, mas é comer aquilo que seu corpo precisa, porque também alguns sintomas de depressão ele está relacionado à falta de algumas vitaminas, alguns distúrbios no seu corpo. Então você precisa ter uma boa alimentação. Então, faça uma revisão daquilo que você está se alimentando hoje. Que tipo de alimentação? Você está utilizando uma alimentação verdadeira? Quando eu falo verdadeira, é o arroz e o feijão. Aquele frango,
não é aquela carne, é algo que realmente que é saudável. Ou você está vivendo de lanche. Então tenha uma boa alimentação. A terceira lição que eu aprendo aqui, queridos, é que aqui em 1 Reis capítulo 19, versículo 8, diz assim, ó, então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido, olha só, agora ele fortalecido fisicamente com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ele se exercitou. Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria e essa matéria falava sobre alguns esportes hoje que têm tirado as pessoas da depressão. Queridos, exercício físico. Muitas vezes nós estamos de frente de uma tela, sentado, deitado, mas nós não estamos nos exercitando. E como é importante, eu sou pastor já há 18 anos e o meu cardiologista, ele sempre me pegando no meu pé, pastor, o senhor tem que se exercitar. E ele identificou que eu não estava bem de saúde porque meu corpo estava totalmente desequilibrado com relação às minhas vitaminas. E ele falou, eu não vou dar medicamento não, o senhor tem que se exercitar. E ele foi insistindo até uma hora que eu entendi que, na verdade, academia, queridos, não é para você ser um fisiculturista, né? Porque hoje na mídia, né, tá aí essas pessoas muito fortes, mas a academia é para você se exercitar, para você ter saúde. Mas, eu não quero ir para uma academia, começa a fazer uma caminhada, andar de bicicleta, nadar. Tem tantos esportes, queridos, que você pode fazer e você pode ter certeza que isso vai mexer com a tua saúde, tanto física como a tua saúde mental. Então, Elias, ele se exercitou, ele caminhou. A Bíblia fala aqui que ele caminhou 40 dias e 40 noites. E ali começou o processo na vida de Elias para que houvesse a cura. Então, queridos, entenda, comece a colocar, né, o Espírito Santo na frente, ore a Deus, mas levante do estado que você se encontra. Levante dessa cama, levante dessa cadeira e fala, não, a partir de hoje eu vou mudar de vida, eu vou descansar, eu vou rever, né, o meu dia a dia, eu vou ter um tempo para me alimentar bem, eu vou me exercitar e eu tenho certeza que Jesus, ele vai te curar. E a outra lição que eu aprendo, que Elias, ele buscou uma pessoa que pudesse ouvi-lo. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, diz que Deus, ele fala para que Elias unja Eliseu. Às vezes nós precisamos de um Eliseu, de uma pessoa que possamos confiar, para que possamos sair do estado que nós estamos, para que Deus, ele possa manifestar o poder dele, a glória dele, para que o Senhor, ele possa fazer com que o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida. Jesus quer te curar. Ele quer mudar a sua história. Então nós aprendemos com Elias que há a possibilidade de sair do quadro da depressão. Deus, ele quer te curar, ele quer fazer com que você tenha uma vida abundante. Então eu quero orar com você no dia de hoje. Nós estamos aqui já encerrando o programa Pão da Vida e eu quero orar com você. Eu quero, nesse momento, ter esse tempo contigo de oração, porque eu creio que o Senhor, ele está te curando no dia de hoje. Eu creio que eu ouvirei testemunho do que o Senhor fez no dia de hoje na sua vida. O Senhor tem um propósito com você, que é muito mais do que somente o propósito em si próprio, mas um propósito para que você possa alcançar vidas, abençoar pessoas, falar do amor de Deus. Vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero nesse momento clamar a Ti pela presença do Teu Espírito Santo, para que só possa ir de encontro a todos aqueles que estamos assistindo e nos ouvindo nesse momento, para que só possa ministrar a Tua cura, Deus, que o Teu poder, a Tua glória venha estar sobre as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo espírito de morte. Ó Deus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade e declaramos, ó Deus, aqueles que estão nesse estado curados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like, você que nos segue pelas redes sociais. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.